Ao transformar este momento, você molda seu destino. O perdão deve começar dentro de você. Não é possível perdoar os outros sem antes se perdoar. Comece com Deus e você o encontrará. Inicie com amor e você alcançará o amor. Um novo começo também representa um novo fim. Comece agora a utilizar seu subconsciente de maneira adequada, e você deixará de ser prisioneiro das negações do passado. Ao compreender as leis da sua mente e a sua própria divindade, você se libertará de tabus, limitações, crenças equivocadas e da influência negativa que recebeu na juventude. Bem-vindo ao canal. Eu sou Minerva, e hoje vamos revisitar o trabalho de Joseph Murphy, abordando a culpa e, especialmente, como eliminar esse sentimento. Recentemente tive uma semana cheia de experiências de treinamento, todas focadas na culpa. Percebi que há uma epidemia de pessoas se sentindo culpadas por questões que as estão impedindo de alcançar o sucesso. Elas lutam para obter o dinheiro que desejam e encontrar os relacionamentos amorosos que buscam, e isso afeta a sua saúde. Se as pessoas realmente entendessem o impacto que isso tem sobre todos, certamente dariam mais atenção ao assunto. Meu objetivo é que você se livre desse sentimento de culpa. O que quer que esteja acontecendo dentro de você, é essencial deixar ir e se perdoar. Estudei diferentes autores sobre os ensinamentos relacionados à culpa, e um dos que mais admiro é Joseph Murphy. Joseph Murphy foi um mestre ascensionado da era moderna e um escritor notável que abordou o poder da lei da razão. Seu principal enfoque estava no potencial da mente subconsciente, apresentando uma maneira acessível de compreender os ensinamentos bíblicos e antigos. Ele possuía a habilidade de formular poderosas afirmações, e as lições que transmitiu foram realmente impressionantes. De acordo com o Dr. Joseph Murphy, eliminar esse sentimento de culpa é um passo fundamental para a transformação. Guarde todos os meus princípios e pratique o que é justo e correto. Certamente viverá, não morrerá. Nenhuma das suas transgressões será mencionada a ele. Sua justiça o fará viver. Ezequiel 19, 20 e 22. Os ímpios são aqueles que estão enfeitiçados, representando qualquer pessoa que alimenta pensamentos negativos e destrutivos. A vida não guarda ressentimentos em relação a nenhum ser vivo neste planeta. Deus é a própria vida, e essa essência vital flui em você neste momento, dando energia, sustento e força. Se você questiona onde está Deus, entenda que o princípio da vida dentro de você é Deus. Você está cheio da vida divina. A vida está constantemente nos perdoando. Precisamos permitir que as escamas da superstição caiam de nossos olhos e nos tornarmos conscientes das verdades simples que sempre estiveram presentes. A verdade foi deturpada, transformada e corrompida a tal ponto que se torna irreconhecível. Por isso, a culpa é uma sensação universal. Ao longo da história, as pessoas foram orientadas a eliminar esse sentimento, utilizando diversos rituais e cerimônias para tal. No passado, eram feitos sacrifícios de bois e pombas para aplacar a ira dos deuses. Quando tempestades ocorriam, as colheitas eram devastadas ou uma grande seca se estabelecia, levando o povo a crer que os deuses estavam furiosos. O sacerdote da selva precisava fornecer uma resposta ao povo, caso contrário, corria o risco de ser morto. Assim, os sacerdotes ofereciam respostas que alimentavam as crenças supersticiosas dessas pessoas. Em regiões isoladas do mundo, alguns sacrificavam seus filhos para aplacar os antigos deuses do fogo e da fome. Isso se assemelha a pagar um gangster, oferecendo tributos toda semana para evitar que ele destrua seu negócio. Se você queimar a mão, a vida o perdoa, reduzindo o inchaço e proporcionando novos tecidos e células da pele. A vida não guarda rancor de você. Se você machucar a mão, cortando-a profundamente, a vida o perdoa, criando novas células que fazem pontes sobre o corte. A vida está sempre perdoando você. A vida é doação e perdão. Se você ingerir algo prejudicial, a vida perdoa você, permitindo que você expulse e regurgite o que não é útil. A existência não guarda ressentimentos. É fundamental aprendermos a aplicar o princípio da vida de maneira sábia e parar de nadar contra a corrente. Quando uma criança vem ao mundo, é a vida universal se individualizando e se manifestando em seu lar. Celebre! A criança ainda não conhece discriminação nem julgamento. Ela não começou a usar a razão e, por isso, está suscetível ao humor dos pais. Cada criança deseja seguir seu impulso interior, sem pensar mal nisso. No entanto, um pai ou uma mãe que não compreende pode dizer:
Você é travesso, um pecador. Deus vai te punir. Você vai sofrer por isso. A criança fica confusa, sem entender o que está errado, pois lhe falta discernimento. Assim, sente-se desconectada do amor, da proteção e da segurança que a mãe representa. Ela percebe a irritação da mãe e reage, talvez confundindo suas emoções à noite, indicando que deseja afogar sua mãe em ressentimento. A criança também pode se tornar tímida, frágil e sentir-se inferior, demonstrando um profundo sentimento de rejeição. Um jovem pode responder a um pai autoritário e cruel, desenvolvendo uma atitude hostil, beligerante e cheia de ressentimento. Ele reconhece a figura imponente de seu pai e, por isso, reprime sua raiva, que se transforma em um sentimento corrosivo. Mais tarde, ele se posiciona contra a autoridade, já que passou toda a sua juventude em constante luta contra seu pai. Isso o leva a conflitos com a polícia, com professores na escola e com outros representantes da ordem. Para estruturar suas ideias e determinar onde focar sua atenção, é essencial agir como um empregador que guia seus colaboradores a seguir suas orientações. O indivíduo deve tomar as rédeas de sua própria mente, negando-se a deixar que outros a controlem por ele. Crenças, dogmas, tradições, superstições, medo e ignorância frequentemente dominam a mente da pessoa comum. Este indivíduo não detém sua própria mente. Ela muitas vezes não lhe pertence, sendo governada e manipulada por influências externas. Superstições de outras pessoas nos mostram que um profundo sentimento de culpa pode se originar na infância. Quando éramos pequenos, fomos rodeados por tabus, limitações e uma série de proibições. É possível que nos dissessem que éramos maus, pecadores, e que Deus nos puniria. Contaram-nos sobre um lago de fogo que aguardava aqueles que não se comportassem ou que não seguissem um credo específico. As mentes infantis muitas vezes são afetadas por conceitos estranhos e doutrinas enganosas. Um menino me revelou que, se eu montasse, meu amor sempre cuidaria dele, em vez de aterrorizá-lo com sugestões hipnóticas de perigo. As crianças nunca devem ser ensinadas que nasceram na iniquidade e foram concebidas em pecado. Devem ser ensinadas que são filhos de Deus, que Deus é seu verdadeiro pai e que Deus é amor. É fundamental que aprendam que o amor só prospera com amor. Existe, sem dúvida, uma boa consciência, onde a criança aprende a regra de ouro, o amor ao próximo e que a honestidade é sempre o melhor caminho. Quando alguém digno deseja ser reconhecido pelos vizinhos como honesto, sincero e bom, ele anseia pelo amor de sua família e pelo respeito da comunidade. Quando um homem não consegue se expressar fazendo o que é certo, ele é consumido pela culpa e começa a se punir. Conheci um homem que trabalhava todas as noites até por volta da 1 da manhã, negligenciando seus 2 filhos e sua esposa, sempre ocupado com o trabalho. Ele acreditava que as pessoas deveriam elogiá-lo, pois sua culpa estava ligada a um irmão. Depois, ele percebeu o que estava fazendo consigo mesmo. Expliquei-lhe que Deus não o estava punindo. Se usarmos mal as leis da vida, sofreremos as consequências. Se um homem tocar em um fio desencapado, ele se queimará. A eletricidade em si não é má. O único pecado é a ignorância da lei, e a única punição é a reação automática ao uso incorreto da lei pelo homem. Se um homem usa mal a própria vida, as consequências são inevitáveis. O princípio da química pode mudar a atmosfera do escritório ou da fábrica, se você sentir que essa é a decisão certa para o momento. Sua resposta foi afirmativa, mas você decidiu não agir imediatamente. Ele acrescentou: "Não, estou auxiliando outros a descobrir como viver." Eu comentei: "Você possui um propósito maior e uma compreensão profunda. O passado já não existe, e nada permanece além deste momento. Ao transformar este momento, você altera seu destino. O perdão é, antes de tudo, perdoar a si mesmo. Não é possível perdoar os outros sem primeiro perdoar a si mesmo. O perdão alinha seus pensamentos com a presença divina. Um copo pode conter água pura. Um homem que havia assassinado seu irmão na Europa me procurou em Los Angeles há alguns anos. Ele estava consumido por uma grande angústia mental, acreditando que Deus deveria puni-lo. Ele contou que seu irmão estava tendo um caso com sua esposa e, em um momento de raiva, disparou contra ele. Isso ocorreu há cerca de 15 anos. Desde então, esse homem casou-se com uma americana e teve 3 filhos adoráveis. Ele estava em uma posição onde ajudou muitas pessoas. Em nossas vidas, um homem deve morrer para o que foi antes de viver para o que deseja ser. Esse homem compreendeu o significado das seguintes verdades bíblicas. Venham agora e raciocinemos juntos, diz o Senhor.
Embora seus pecados sejam como escarlate, serão tão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, serão como lã. Isaías 1:18. E seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 10:17. Eu mesmo sou aquele que apago suas transgressões por minha própria causa. Com as verdades de Deus, ele ofereceria pensamentos revigorantes à sua mente mais profunda. Assim, os erros do passado são transformados, apagados, obliterados e não são mais lembrados. Comece com Deus e você chegará a Deus. Comece com amor e você encontrará amor. Um novo começo é um novo fim. Comece agora a utilizar seu subconsciente da maneira correta. E você não enfrentará mais as negações do passado, pois o subconsciente é transformado por meio disso. A oração à presença curadora de Deus reside dentro de você. Permita que ela flua. Um dos significados do pecado original é que, ao aprender as leis da sua mente e reconhecer sua própria divindade, você se liberta dos tabus, restrições, falsas crenças e da doutrinação corrupta recebida na juventude. Se deseja purificar a mente dos seus filhos, pratique a presença de Deus em seu lar. Cultive pensamentos divinos, e assim, o ambiente se tornará saturado de uma atmosfera encantadora. Você verá a criança crescer à imagem e semelhança do clima predominante em casa. O custo de um estado mental negativo, que traz tristeza e desconforto, é um fardo que pesa no seu interior. A emoção negativa é como o alimento de um gafanhoto. Muitos carregam a culpa por não terem visitado seus pais antes da transição para a próxima dimensão. Suas reflexões costumam ser semelhantes a estas. Maltratei minha mãe antes de sua partida. Meu marido faleceu enquanto eu estava ausente. Não perdoei meu pai e agora ele se foi, entre outras. A Bíblia nos ensina a manter viva a luz leve de Deus. Visualize essa cena imaginária até que a reação perfumada preencha sua alma de alegria. Continue a dramatizar essa cena mental e a reação surgirá, trazendo liberdade a você e a sua mãe. A ação de Deus se manifestará, e sua mãe esquecerá o incidente, assim como você. Uma cura completa seguirá esse processo. Se você tivesse gravado uma conversa em uma fita, poderia apagá-la. Da mesma forma, é possível limpar sua mente subconsciente. Quando jovem, seu condicionamento mental pode ter gerado ressentimento, hostilidade e antagonismo em relação a outros grupos religiosos. Muitas pessoas se tornaram vítimas de superstições implacáveis e preconceitos ignorantes. Seguir a voz da consciência arruinou a vida de muitos. Um homem que conheci disse: "Ouço uma voz dentro de mim pedindo para matar minha sogra." A voz que ele ouviu era real o suficiente. Assim como a voz e as cenas que você experimenta em seus sonhos, a pulsão subconsciente se revela. Dessa forma, ele acabaria por cometer o ato, pois as vozes que escutava eram as de seu próprio subconsciente respondendo a ele. Minha explicação foi: a cura. Ele abençoou e orou por sua sogra, e eles se tornaram grandes amigos, com ela chamando-o de meu filho. Aqueles que tiraram a vida de milhares de protestantes durante a Inquisição Espanhola o fizeram em nome de uma consciência que simbolizava um ódio religioso e intolerância. Pesquisadores e arqueólogos possuem evidências claras de que a voz e as intimações do divino estão sempre voltadas para a vida, buscando a existência mais abundante. Sempre que você sente a vontade de agir contra as leis da vida, como a regra de ouro, os 10 mandamentos ou a carta de amor de Paulo em Coríntios 13, você sabe que isso não pode ser a voz da verdade ou de Deus. Recentemente, conversei com uma jovem de 22 anos que foi ensinada que dançar, jogar cartas, nadar e sair com homens era pecado. Ela foi ameaçada por sua mãe, que prometeu puni-la por diversos pretendentes que lhe foram apresentados. No entanto, ela me contou que achava errado casar, que o sexo era mau e que ela era má. Essa era a voz de sua consciência ou condicionamento inicial se manifestando. Na verdade, não era seu próprio sentimento, mas sim a influência de sua mãe, enraizada em seu subconsciente. Ela me visitou uma vez por semana durante cerca de 10 semanas, e eu a ensinei sobre o funcionamento da mente consciente e subconsciente. Dei a ela meu livro Os Milagres da Sua Mente e também O Amor é Liberdade, que discute o casamento e a vida amorosa. Ela orou por um companheiro divino, acreditando que o Espírito Infinito traria para sua vida um homem que estivesse em plena harmonia com ela. Isso ocorreu quando ela saiu do meu escritório numa segunda-feira à noite. Havia um homem esperando para me encontrar, e eu os apresentei casualmente, algo que raramente faço. Ao se despedir, ela me disse:
Vi aquele homem em meus sonhos. Sei que vamos nos casar. E eles se harmonizaram. A conexão entre os seres humanos é uma dança harmoniosa, uma sinfonia de experiências que nos une, independentemente de nossas crenças. Minha trajetória com indivíduos de diversas religiões, incluindo professores e outros que por vezes não transmitem verdades divinas, revela uma realidade chocante e perturbadora. É alarmante inculcar nas mentes das crianças a ideia de que um inferno as espera caso peçem, que um diabo as tenta, que Deus as punirá e que a vida é um fardo repleto de sofrimento. Não é surpresa que os consultórios de psiquiatras estejam cheios de almas que se consideram religiosas. Uma jovem se aproximou de mim, confessando que sentia a necessidade de lavar as mãos cerca de 100 vezes por dia, sempre dominada pela ansiedade. Ela percebeu que sua mãe escrevia cartas recheadas de tabus, preconceitos e limitações, frutos de uma lavagem cerebral que a afastou da verdadeira essência divina. A mãe escrevia de um lugar de superstição e ignorância, e não da verdade que Deus representa. Em Deus, não existem divisões entre grego ou judeu, católico ou protestante, hindu ou ateu. Deus transcende todas as religiões e não se limita a dogmas ou opiniões humanas. Essa jovem aprendeu a interpretar a carta imaginária de sua mãe, que iluminou sua alma com alegria. Durante 3 semanas, ela se dedicou a essa prática todas as noites, até que, ao final desse período, recebeu uma carta de sua mãe, pedindo desculpas pelas mensagens anteriores, que continham quase as mesmas palavras que ela havia imaginado, sentindo e celebrando a cada noite. Em muitas partes do mundo, os homens têm várias esposas, uma prática enraizada em costumes e tradições religiosas. Nossa Bíblia ensina que o amor é uma união, uma conexão profunda entre 2 almas. Sou a resposta aos complexos de culpa que afligem milhões de pessoas que se consideram religiosas e inteligentes. Os pensamentos limitantes e as armadilhas doutrinárias herdadas de pais e avós podem dominar a vida de muitos, mas você tem o poder de escolher. Será que será controlado por essas crenças ou por Deus e suas verdades espirituais? Aprenda a grande lei da vida. Deus é vida, e essa vida busca expressão através de você, manifestando-se como beleza, harmonia, alegria, amor, ordem, ritmo e abundância. O reino de Deus está dentro de você. A inteligência infinita o guiará em todos os seus caminhos. O amor, a sabedoria, a inteligência e a harmonia buscam expressar todas essas qualidades através de você. Esses são os murmúrios e sussurros do seu coração. Esta é a verdadeira voz da consciência que o impulsiona a ascender, a se mover para níveis mais elevados de entendimento. O centro da inspiração divina, que inspirou o iluminado Sears a escrever a Bíblia, fala através dos grandes poetas, artistas e escritores, e reside dentro de você, acessível no centro divino da sua própria mente e consciência. Você diz aos seus filhos que seus pais detêm a única verdade, que devem acreditar no que dizemos, que nunca devem pensar por si mesmos, que devem aceitar nosso dogma. Isso é desastroso e totalmente ditatorial, uma atitude totalitária. Pode muito bem ser que tudo o que você ensina a eles seja uma mentira. E eles crescerão tão condicionados que, ao violarem qualquer um desses tabus tolos e grotescos que você lhes impôs, sentirão um complexo de culpa e serão dominados pelo medo. Assim, eles procederão a se punir, temendo se divorciar devido a crenças religiosas, repletos de culpa e acreditando que Deus os punirá. Eles são vítimas de um treinamento precoce e de dogmas supersticiosos implantados em suas mentes pelas propensões intolerantes de pais e outros. Preferem viver na mentira do que ter a decência de acabar com ela. Dizem que o que Deus uniu, ninguém deve separar. Deus é amor. E se o coração é a câmara da presença de Deus, e se o amor não é físico, matemático ou de engenharia, você estaria construindo uma roda fora do centro. Você acredita em superstições e preconceitos antiquados, mortos, grotescos e ignorantes em nome de crenças religiosas, ou fez uma investigação séria sobre o funcionamento da sua mente subconsciente e consciente? O cientista moderno deve se conformar à lei natural. Não pode mudar sua religião, e também deve se conformar à lei natural. O resultado é que a consciência, juntamente com o conhecimento da lei da vida, é a chave para alcançar saúde, felicidade e paz. Convido você a ouvir este episódio, pois é vital compreender que você já está perdoado. Tudo o que o atormenta, ou aquilo que você teme que possa incomodá-lo, já foi perdoado.
É fundamental entender que a autocondenação está no cerne dessa questão. Ao refletirmos sobre o princípio da vida, notamos que o perdão é sempre a solução. Se você se machucar, você se cura. Essa é a lição que Joseph Murphy nos ensina. Ao observar a natureza, percebemos que mesmo diante de desafios como a morte e o desânimo, precisamos ensinar de maneira diferente, evitando a criação de um complexo de culpa. Muitas religiões que conhecemos hoje alimentam esses complexos, e ao encontrarmos alguém que passou por uma fase de devoção religiosa, muitas vezes percebemos que, mesmo que inconscientemente, essas pessoas sofrem com a culpa. Imagine sentir-se culpado por dançar ou jogar cartas. Existem pessoas que, neste momento, reconhecem a verdade disso. É essencial aprender a se libertar desses venenos mentais, pois, como ele explica, eles emitem uma energia negativa que afeta todo o seu ser, prejudicando sua vitalidade e impactando todos os órgãos do corpo. Muitas vezes percebo que o único segredo para a prosperidade é saber superar a culpa. Sei que, ao ver o título deste episódio, você pode ter achado que isso parece um pouco maçante. A verdade é que você pode relutar em enfrentar essa questão. Contudo, isso se manifesta em sua vida como harmonia, saúde perfeita, felicidade, paz, alegria, abundância, amor e uma expressão divina plena. É maravilhoso quando você direciona sua mente para os pensamentos e ideias de Deus, pois dessa forma se livra da corrupção causada pela culpa e encontra a verdadeira liberdade.